Muito bom dia mais uma vez, povo santo do Senhor, que a paz e a graça desse Deus maravilhoso esteja com todos vocês. Deus nos conceda um dia na presença dEle, um dia completamente governado pelo nosso Deus. Que Ele seja o Senhor da sua vida e da nossa vida, né? Hoje nós estamos tendo uma oportunidade, mais uma oportunidade de estarmos na sua presença. Aproveite esse dia de hoje e permaneça na presença do nosso Pai Celestial. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre bom estarmos juntos nas madrugadas, buscando a promessa da chuva serôdia, orando, como pediu aqui o irmão Pedro, pela sua irmã, Cleonildes, que está lá em Manaus, numa situação muito delicada. Estaremos orando, irmão Pedro, pela sua irmã, sim, viu? Eu quero convidar aqui para estar conosco em oração. Deixa eu ver, ela estava aqui no Instagram. A irmã Maria Graciliana. Bom dia, irmã. Abra seu áudio, por favor, irmã. Está aberto. Maria Eliana. Bom dia, irmã. Tudo bem? Bom dia, meu irmão. É uma alegria tê-la Tudo aqui na paz. conosco, viu? Amém, meu irmão. Como é que Eu tá a estava dormindo Valéria? demais. Valéria tá bem? Tudo bem? Tá tudo tranquilo por aí? Tá tranquilo esses dias. Tudo bem. Irmã, eu Graças a quero, Deus. quero convidá-la para que a senhora ore por nós nesse momento, nos consagre, nos apresente a Deus, para começar a nossa madrugada com Deus, viu? Amém. Oremos. Santo, 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 eterno Deus, maravilhoso Pai, grande é o Senhor. Somente o Senhor é digno, toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Ti, Senhor. Nesse momento, Senhor, a Tua igreja se encontra de joelho ao pó da terra, humildemente entrando na Tua santa e doce presença, pedindo ao Senhor mais uma vez perdão por todos os nossos pecados, limpa o nosso coração, purifica, Senhor. Derrama sobre nós uma porção do bate do Santo Espírito. O Santo Espírito venha dirigir o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso falar. Que o teu Santo Espírito venha dirigir este culto, que tudo que for feito, meditado na tua palavra, seja somente para honrar e glorificar o teu santo nome. Senhor, meu Pai, meu Deus, meu Paizinho, abençoa humildemente, Senhor, a tua igreja, cada membro desta igreja, madrugada com Deus, que te busca todos os dias das madrugadas, Senhor. Esse povo que te busca, que está se preparando, meu Deus, para ter um encontro verdadeiro contigo no dia da tua volta. Humildemente pedimos ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós, sobre a tua igreja, uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Que teu Santo Espírito, que o Senhor derrame a chuva serôdia de cada membro dessa igreja, meu Pai. Toma as lideranças nas tuas santas mãos. Abençoa cada família aqui, Senhor. Cada família que se reúne, todos os teus filhos, Pai. Também, Senhor, nós entregamos nas tuas santas mãos a irmã nosso irmão Pedro. Que o Senhor é o médico dos médicos. Visita essa moça neste momento, meu Pai. Por favor, coloque a tua mão santa e poderosa sobre a vida dessa moça. E de todos os teus filhos que se encontram no leito da enfermidade. Isso é que te pedimos e te agradecemos em nome e por amor do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Muito obrigado, irmã Eliane Graciliana. Deus é contigo, viu? Deus continue te Amém, irmão. abençoando. Amém. Vamos louvar o nome dele. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Ele é digno de ser louvado. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui a posição dessa peça. Vamos louvar o Senhor com alegria, irmãos. Algum dia você viu um pingo de chuva a rolar na janela escorrer. Saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer.
você diante do nosso Deus. Você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olhe o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, e pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Amém. Você é único, viu? Você é único e especial demais. Não tem ninguém igual a você. Você é único diante de Deus. Nunca esqueça disso. Se você não for para o céu, vai ficar vago um lugar lá, porque ninguém pode ocupar o seu lugar. Você é único. Você é especial, viu? Nunca esqueça disso. Muito bem, queridos. Espero que você tenha aproveitado com qualidade esses 10 minutinhos aí, viu? Parece que passa rápido, mas demora um pouco, tá? São 10 minutos, dá tempo suficiente de você apresentar a sua oração. Bom dia, minha irmã Adalgivane, é muito bom tê-la aqui conosco. Minha irmã Jubiracira, dê um bom dia, Adalgivane, para esse povo aí. Bom dia, meus irmãos. Que bom estarmos juntos de novo, né? Cada tempo que eu não entro, mas estou sempre em oração. Esse horário eu estou. Às vezes é por causa da internet onde eu estou. Mas esse horário eu já estou acordada. Então, bom Maravilha. dia mesmo. Seja Graça e paz para bem-vinda. todas. Seja bem-vinda, viu? Amém. Uma alegria ter você conosco mais uma vez. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos estudando nas madrugadas, estamos fazendo reavivados por Sua palavra, e hoje nós temos a alegria de podermos estudar, meditar um pouco no Salmo 51. Você que já está com sua Bíblia aberta aí,
Estou aqui folheando a minha, já abrindo aqui no Salmo 51. Nós vamos fazer a nossa meditação hoje nesse salmo e você pode dar a sua participação. Você querendo dar a sua participação, é muito bem-vinda. Sem dúvida nenhuma, você pode sim participar. Quero saudar também com alegria minha irmã Jubiracira. Seja muito bem-vinda, Jubiracira. Você ficou fora até agora do nosso encontro na Chapada, não vai não, é? Não vai dar, não, irmão. Infelizmente. Fica pro próximo, viu? Fé em Deus, com fé em Deus. Bem-vinda, Jubiracira. É bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigada. Muito bem, você querendo dar a sua opinião, a sua participação, é muito importante que você compartilhe também a sua opinião sobre o Salmo 51. Eu diria que o Salmo 51, você conhece a história, né? Como ele foi escrito. Foi quando Davi cometeu aquele pecado que levou consequências. Não foi só o ato de se deitar, se envolver com Betseba. Davi envolveu muita gente nessa situação toda. Aí Urias, Joabe, os servos que foram buscar Betseba, foram muitas pessoas envolvidas nisso. Então foram consequências muito amargas na vida de Davi. Por isso que o Salmo 51 é conhecido como um salmo de confissão e arrependimento. Eu poderia dizer também, irmãos, que é o salmo do Gênesis. Como assim? O começo, né? Um novo recomeço. Então, o Salmo 51 nos traz reflexões onde todos nós já vivemos momentos em que precisávamos de uma confissão e de um verdadeiro arrependimento. Você querendo compartilhar, estou à disposição, é só levantar a mão aí, tá bom? Irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os microfones liberados, mas só abra se você for falar alguma coisa. Tá bom, irmão? Por favor, a internet está oscilando e eu tenho medo que ela caia e vocês fiquem sem comunicação. Então, eu vou deixar os áudios liberados, mas não abram a menos que você for participar aqui da sua opinião. Beleza? Por favor, me ajude nesse sentido. Ok? O salmo, como nós falamos, é um salmo muito conhecido, um salmo de confissão, de arrependimento, né? É, foi nos, ah, faz-nos entender, irmãos, que como Davi, nós também precisamos de arrependimento, de uma busca, né? Muitas vezes nós fantasiamos, né? Os personagens da Bíblia. Geralmente os colocamos em situações assim mais elevadas, das quais a Bíblia jamais colocou essas pessoas. Observe que no Salmo 51, que Davi, o rei na época, né, o grande rei, um dos maiores reis da história do povo de Deus, ele foi vencido pela tentação que os reis daquela época viviam. E Davi, na verdade, ele deveria estar em um conflito, ele deveria estar guerreando. Ele deveria estar na frente da batalha com o seu povo. E ele se tornou, então, ocioso, irmãos. Davi ficou ocioso. Quando deveria estar na batalha, ele estava no castelo, no conforto de sua casa. E você conhece a coisa. Ele deslizou, nós poderíamos dizer, pelo caminho comum, né? Envolveu-se ali em situação que ele poderia ter evitado. O primeiro passo, irmãos, rumo a uma queda, uma perdição, no caso aqui de Davi, foi tomar para si mulheres. Não é que Deus nunca aprovou isso, irmãos. Deus nunca aprovou a poligamia. E Davi, ele tinha várias esposas. E por isso ele se tornou um rei cobiçado, era jovem. E isso fez com que Davi se afastasse de Deus. Esse desvio levou a pior de todas as transgressões, ainda bem mais graves, irmãos. O crime de Davi cometido contra Urias e o fato dele adulterar com Betseba foi
simplesmente abominável aos olhos de Deus. E Deus, ele não compartilha, Deus não compactua com o pecado. Por mais amado que seja esse filho, Deus é justo, irmãos. Ele é imparcial. Ele não justificou esses pecados de Davi, pelo contrário, irmãos. Ele viu uma repreensão, ele fez, e foi tensa, foi uma repreensão bem firme, uma denúncia pesada, e quem fez isso foi o profeta Natan. Davi, ele estava, nós podemos dizer, cego pela sua situação perante Deus. A situação de Davi era muito delicada, irmãos. E esses pecados, ele reprovou, irmãos, a vocação de Davi. Ele foi reprovado através do profeta. O profeta Natan chegou ali, contou uma parábola, e Davi, então, ele mesmo deu a sua sentença. O Salmo são vários textos aqui de clamor de réu, de verdadeiro arrependimento. Ele começa dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Esse clamor de Davi, irmãos, deve ser o nosso diariamente. Observe que na história bíblica, os homens de liderança na história de Israel, a maioria deles caíram, irmãos. E pecaram feio, irmãos. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, né? E Abraão é conhecido como amigo de Deus. E o que Abraão fez? Abraão mentiu, e não foi uma nem duas vezes, não é? Aceitou o conselho da sua esposa em ter um filho com a Agar. Ou seja, todos os homens, na sua maioria, com exceção assim de José, né, e outros, mas a grande maioria deles caíram em desgraça, caíram em pecado, fizeram as coisas que não deveriam. Todos os homens santos da Bíblia eram seres pecadores, sujeitos às mesmas paixões que nós temos hoje. A diferença é que, às vezes, nós nos demoramos em buscar o Senhor em arrependimento. E esse Salmo 51 tem lições extraordinárias, irmãos. E qual a expressão o arrependimento de Davi, irmãos, mostra para nós que há esperança para nós, pecadores, sem dúvida nenhuma. Ô, Mário, Oi, Márcio. bom dia a todos. O que me chama a atenção, Mário, desse Salmo 51 é que não importa o quão grave seja o pecado que o homem comete perante Comete. Deus, Verdade. né? O que importa da parte humana é reconhecer o que fez de errado perante o Senhor. Quando o profeta Natan abriu os olhos espirituais dele, porque o pecado faz isso, né, meu irmão? Cega. O pecado cega a pessoa fica cega, Tira nossas forças. ela não consegue se libertar, porque é o inimigo, né? É o inimigo de nossas almas que vem com as suas artimanhas, que vem com as suas tentações e acaba nos envolvendo de uma tal maneira que a gente não consegue enxergar aonde estamos. E foi necessário Deus usar alguém para abrir os olhos espirituais dele, para ele voltar a si. E aí no verso 10 até o verso 13, ele clamou ao Senhor para que renovasse a sua vida espiritual. Ele pediu a Deus: cria em mim, ó Deus, um Sim, ó coração Deus. puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença e nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Agora, então eu vou ensinar aos transgressores o teu caminho
e os pecadores se converterão a ti. Porque todos nós somos pecadores. E é interessante, Mário, que Deus, ele podia dar essa missão, né, para os anjos, para a pregação do evangelho. Mas é pecador ajudando o pecador. É pecador anunciando o evangelho para outro pecador. Como ele disse no versículo 13, né? Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecadores se converterão a ti. Olha para isso, irmãos. Como Verdade, Deus, ele transforma uma maldição na nossa vida em bênçãos, né? É um é Deus de verdade. misericórdia. O pastor Bulhon, ele disse que nesta vida ninguém vai se perder porque caiu. Muitos vão se perder porque quando caiu, não quis se levantar. Não é isso, meu É irmão? verdade. Valeu, Márcio. Isso nos faz entender, irmãos, que ninguém foi tão longe que Deus não possa alcançá-lo. Ninguém caiu tanto que Deus não possa levantá-lo. Ninguém pecou tanto que Deus não possa perdoar. Talvez, irmãos, na minha opinião, né? A minha humilde e modesta opinião, nenhuma outra passagem do Antigo Testamento descreva assim, Márcio, com tanta clareza, o verdadeiro pecador arrependido que confia no poder de Deus para perdoar e restaurar, como foi Davi. Pode ter, eu vejo dessa forma, né? Nenhuma outra passagem mostra tamanho desejo de perdão como Davi. Davi conhecia muito bem o Senhor, irmãos, mas isso não, como é que eu posso dizer? Apesar dele conhecer muito bem o Senhor, foi no momento de vacilo na caminhada de Davi que ele caiu. E nós somos bem semelhantes, irmãos. Nós somos bem semelhantes. Davi estava realmente arrependido, irmãos. Esse salmo é a prova bem clara disso. Ele sabia que a sua ação tinha ferido muitas pessoas. Mas porque Davi se arrependeu desses pecados, irmãos, Deus, de forma misericordiosa, o perdoou. Irmão, nenhum pecado é tão grande para ser perdoado. Você pode imaginar o que você quiser, irmãos. É como o Márcio falou. Só vai perder os céu, irmãos, aqueles que não buscarem de Deus arrependimento, perdão. Porque o que é que Romanos fala para nós? Paulo fala em Romanos, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, até para isso. Quando eu falo para isso, não estou colocando aqui num nível baixo, não. Mostra para nós que Deus está muito mais desejoso de nos perdoar do que nós de nos pedir o perdão dele. Porque até para nos arrependermos, nós precisamos de Deus agindo em nós, trabalhando em nós. Então, o Salmo, o Márcio, ele fez uma colocação muito boa, no versículo aqui, Márcio, no verso 16, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu estudaria, e não te agrada de holocaustos. Se a gente pegar um pouquinho a história de Israel, você vai ver que Davi foi o rei que mais ofereceu sacrifício. E por que caiu? Percebe, irmãos? Por que Davi caiu? Era um dos reis que mais oferecia sacrifício ao Senhor. Ou seja, era alguém que estava. Irmãos, chegou um momento na vida de Davi que aquilo se tornou uma rotina. Virou um hábito. Vamos, está na hora do sacrifício da manhã, vamos lá. Está na hora do sacrifício da tarde, vamos lá. Se tornou uma rotina. Ô, Márcio, eu fui pregar domingo. Domingo? Foi. Não, perdão. No sábado, numa igreja. Sábado de manhã. Tudo bem que alguns viajaram e tal. Tinha ali 9 pessoas na igreja.
9 pessoas na igreja. Não é uma igreja que é pequena. Está começando agora e tal. Mas será que todo mundo viajou mesmo? Domingo à noite, eu fui pregar numa outra igreja no domingo, irmãos. A irmã estava preocupada, tensa, porque os irmãos não estavam indo domingo para um culto que começa às 7 horas da noite e vai até 8. O que fazem nossos irmãos que, irmãos, não pensem que ter um nome no livro da igreja lhe garante alguma coisa, viu? Garante não, amigo. Davi foi um homem que tinha tudo nas mãos, tinha sacrifícios, ele era um dos homens, um dos seres que mais ofereceu sacrifício ao Senhor e cometeu esse deslize terrível. Mas ao mesmo tempo, Davi se mostrou um homem arrependido e buscou ao Senhor. Queridos, olhe, uma coisa é certa, nenhum de nós estamos livres de pecar. Nenhum de nós. Nós somos o que somos, nós somos pecadores. Isso é fato. Mas, irmãos, nós podemos evitar o pecado, irmãos. Nós podemos evitar o pecado. O problema é que muitas vezes nós provocamos isso. Nós provocamos isso. Nós provocamos a situação. Vocês lembram quando a nossa irmã Érica Cabral fez o MASC aqui conosco? Lembram? Ela fez online. Ela contou uma experiência que ela foi pregar na igreja no sábado e quando ela estava no quarto pastoral, lembram disso? Que o inimigo veio e acusou ela de pecado. E ela caiu de joelhos ali, confessou, pediu perdão de Deus. Ela não sentia Deus por perto. E o inimigo acusando ela, envergonhando ela, a ponto dela querer desistir de subir para ir pregar. E quando ela estava ali de joelhos, ela contando isso em lágrimas, ela clamou pelo sangue de Jesus, que a libertasse do seu pecado. E quando ela fez isso, ela conta que o Senhor pediu que ela abrisse os olhos. Quando ela abriu, ela viu diante dela um ser enorme, enorme, na frente dela, acusando ela. Misericórdia dele. E era o inimigo, irmãos. Ela disse que ele estava diante dele enorme. E ela clama, o Espírito Santo mandou ela clamar pelo sangue de Cristo. E quando ela clamou, irmãos, eu não sei quantos lembram disso, ela clamou que, então o Espírito mandou ela abrir os olhos. Quando ela abriu os olhos, tinha um ser infinitamente maior diante dela. E ela viu que era o Senhor Jesus. Irmãos, ela disse que naquele momento ela sentiu paz. Porque maior do que aquele que nos acusa é aquele que nos defende. Glória a Deus. Então, O queridos, Mário, pois não, Robson, pois não. se falando em confissão e arrependimento, né, eu lembro de uma passagem aqui no Centro de Recuperação, onde nós temos uma classe bíblica. Um irmão foi dar uma palavra lá, né? E quando ele começou a pregar, o Espírito Santo veio até ele e disse: olha, você vai falar com esse jovem aí, diga a ele que hoje é a última oportunidade que eu estou dando a ele. Ele, Senhor, eu nessa saia justa, você mesmo. E ele obedeceu, Mário. Em meio ao culto, ele chegou para o jovem, até Diego, o nome desse jovem, e disse: olha, o Senhor está me dizendo aqui, essa noite aqui agora é sua última oportunidade. Ou você obedece, ou você não vai ficar aqui em meio aos vivos nessa terra. Ô, Mário, o jovem não levou fé, não. 2 dias depois, ele foi embora para a terra onde ele estava, né, sendo perseguido. Ele voltou para lá e morreu. A gente vê que esse Deus é um Deus de oportunidade. Nada acontece sem que antes ele não avise.
E esse jovem, infelizmente, não levou fé, desobedeceu e hoje não está entre nós. E, infelizmente, a gente vê que morreu, não sei, a gente não pode julgar, mas deve ter morrido perdido pela desobediência, né? Mas Misericórdia. louvado seja o Senhor, que é aquele que tem o coração obediente e teme a esse Deus, obedece, né? Davi reconheceu o que ele tinha feito e louvado seja o Senhor, se tornou um homem segundo o coração do nosso Deus, né? Bendito seja o Senhor. Amém. Irmãos, O que nós... Mário, Foi Márcio. Pois não, Márcio. é, o Mário, Robson, os demais irmãos, é por isso que o versículo 17, irmãos, olha o que diz, ó. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungidos e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então, o que mais agrada a Deus, irmãos, é o homem reconhecer a sua condição de um pecador miserável que somos. Porque muitas vezes às vezes quando a gente não peca com pensamentos, a gente peca com as palavras. Quando a gente não peca com as palavras, a gente peca com as ações. Constantemente nós estamos pecando perante o Senhor. Em outro salmo, se eu não me engano, foi nesse mesmo, o próprio Davi, ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Nosso pecado, irmãos, está sempre diante de nós, irmãos. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele mostra a nossa condição. Ele revela para nós a nossa condição de um pecador miserável e que precisa de um Salvador. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Porque ele não desiste de nós. O Aí mesmo, verso, o verso que você ele falou é o verso 3, viu, Márcio? Verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. olha aí, entendeu? Aí ele clamou a Deus: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Não retire de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Porque é a obra do Espírito Santo converter o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Eu fico assim impressionado, Mário, como é que existe uma denominação que não crê no Espírito de Deus, É não crê no complicado. Espírito Santo. Como é que essa pessoa vai se converter do pecado se não crê no Espírito Santo? Se não acredita no Espírito de Deus? Como é que essa pessoa vai abandonar o pecado? Se é o único que pode nos converter do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu Então, como é vou, que essa pessoa vai se arrepender do pecado eu se não vou, crê no Espírito? eu vou mais longe, viu, Márcio? Eu vou mais longe. Como é que tem pessoas que conhecem esse Espírito Santo, sabem da função dele, do que ele pode fazer e não busca e vive brincando com o pecado? Pior do que aqueles que não o aceitam, não o querem, são aqueles que o conhecem e continuam vivendo da mesma forma. A transformação, ela acontece, não é é de dentro para fora, irmãos. Não é o exterior, é o interior. Aí o que é fora é visível, aí torna-se claro de que essa, é como o que aconteceu com Davi. Ninguém sabia, irmãos, a não ser quem convidou, quem levou a carta para Joabe e algumas pessoas. Até que o Senhor veio, tornou público a situação de Davi. Só depois que ele passou a vergonha diante de Natan. Porque isso com certeza já vinha incomodando Davi, mas depois que ele caiu na realidade, aí aconteceu o que nós conhecemos como salmo de confissão e arrependimento. Eu preciso dessa busca, Márcio, diária. Eu preciso reconhecer a minha condição. Não é? Lembra da história de Sansão, né? Os 16, Juízes 16, verso 20? Porque ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Vejam, tem pessoas que estão servindo ao Senhor, mas não estão aprovadas por Ele. Servem ao Senhor, mas não estão aprovadas. O Salmo 51, irmão, deixa claro para mim e para você que o perdão de Deus está disponível para todos aqueles que o buscarem. Todos. Não importa quão vergonhoso tenha sido a minha e a sua vida de pecado.
Nós precisamos buscar esse perdão, porque ele está disponível. Deus está disposto, irmãos, a nos dar um novo começo. Nós precisamos fazer desse salmo a nossa oração diária. Como Davi, Márcio, nós precisamos dizer assim, Senhor, lava-me, não é? É o verso 2, se eu não estou enganado, o verso 2. É, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Irmãos, é tempo de pedirmos de forma insistente, como fez Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu e você, nós precisamos. O Salmo 51 é lindo, é maravilhoso, mas o Salmo 51 precisa ser a minha e a sua realidade, irmãos. Confissão e verdadeiro arrependimento. E como o Márcio falou agora há pouco, isso só acontece quando nós permitimos que o Espírito Santo faça essa mudança em nós. Então, que os nossos olhos, irmãos, possam estar abertos. Eu diria assim, como diz o Espírito, no livro de Apocalipse, né? Colírio, que o Espírito Santo seja colírio aos nossos olhos, para que sintamos a nossa condição, reconhecer que Deus está disposto a nos perdoar e aceitar. O Evangelho do Reino por todo mundo, para testemunho das nações, precisa ser pregado. E como o Márcio falou agora há pouco, é pecador salvando pecador, é pecador pregando para pecador. Para isso, irmãos, eu preciso, como Davi, reconhecer a minha condição de pecador, buscar de Deus a sua graça, confessar os nossos pecados e ter a alegria de sermos perdoados por esse Deus. Qual é o pecado que Deus não pode perdoar? Aí você vai dizer assim: o pecado contra o Espírito Santo. Sim, é verdade. Mas eu digo mais, irmãos: o pecado que Deus não pode perdoar é aquele que você não confessa. Uma vez que você confessa e deixa, o que que a Bíblia diz, a palavra de Deus? Nós alcançamos misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Vamos vigiar, irmãos. Vamos ficar atentos. O Senhor Jesus está voltando. Deus é extremamente grande para nos perdoar. Grande é o poder que há no seu amor para nós. Deus está muito mais desejoso de nos perdoar do que de nós de buscarmos o seu perdão. Perdoar, irmãos, é um milagre. Está na oração do Pai Nosso. Perdoar é um milagre. Esse milagre só acontece quando nós estamos cheios do seu Espírito. Que possamos viver o dia de hoje reconhecendo a nossa condição, confessando os nossos pecados e, como Davi, receber com alegria o perdão de Deus. Deus está nos esperando, irmãos. O perdão está pronto para ser entregue para aquele que confessar e deixar. Vá ao Senhor. Busque de Deus o seu perdão. Busque de Deus a sua misericórdia. Busque de Deus a sua graça. Não esqueça, irmãos. O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse que aonde o pecado abundou, a graça de Deus foi infinitamente maior. Deus está esperando você para dar a você e a mim o seu maravilhoso perdão. Quer você receber o perdão de Deus? Vá a Ele, confesse, arrependa-se e receba de Deus o perdão maravilhoso que Ele está nos oferecendo. Nós vamos encerrar, irmãos, cantando esse louvor lindo que fala da grandeza do nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Grande é o meu Deus. Vamos louvá-lo. Não, não pode uma coisa dessa agora.
com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Louvado seja o nome desse Deus tremendo, enorme, grande, misericordioso, infinito. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não importa o quanto você tenha vivido errado na vida de pecados, Deus está sempre pronto a nos perdoar quando estamos dispostos a sermos alcançados pelo seu Espírito. Lembre-se, irmãos, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Busque-o.
Deus está disposto a nos perdoar, irmãos. Que nós estejamos dispostos aí à sua presença para buscar e receber de Deus o seu perdão. Chegamos ao final de mais uma jornada, né? Louvado seja Deus. Aqui aprendemos um pouquinho mais do Salmo 51. Obrigado, Márcio, Robson, a todos vocês que participaram e deram a sua contribuição. Lembre-se, irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá por cada um de nós. Eu quero convidar aqui para estar conosco em oração, encerrando a nossa jornada de hoje. Ele participou aqui conosco. Cadê o Márcio? O Márcio já saiu? Eu acho que o Márcio teve que sair. Ok. Não tem problema. Quero convidar aqui a irmã Darcy. Darcy, minha irmã, ore conosco, encerrando a nossa jornada de hoje. Oremos então, meu irmão. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, estamos aqui uma parte do teu povo, te agradecendo por mais esta oportunidade de buscarmos juntos o poder do Espírito Santo. Amém. E buscar o teu poder, meu Senhor, cada dia para vencermos as lutas, dificuldades, as barreiras que nós temos que ultrapassar. É uma semana desconhecida para nós, mas todavia temos um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Que nós possamos estar voltados para ti, Senhor. Amém. Enxergando, através do teu Santo Espírito, nossos erros, para que nós possamos consertar, buscando o poder dos altos céus para nos libertar de tudo que impede a nossa salvação. Amém, Nos Senhor. ajuda, Senhor. O Senhor sabe que tem muitos dos teus filhos que estão desanimados, estão sem ânimo para continuar. Mas o nosso querido Salvador falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E com essa certeza de que Jesus venceu, que nós sabemos que ele venceu, nós venceremos também com o seu poder. Amém. Entregamos nossas vidas, das nossas famílias em tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Um ótimo dia para vocês, queridos. Muito obrigado, irmã Darcy. Deus Ótimo continue abençoando e nos dando a sua salvação até que Ele venha Amém. para nos buscar. A gente se vê na próxima madrugada em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês.